Hoje é Natal, então eu queria presentear a todos vocês que acompanham o nosso canal, principalmente os inscritos, seja no Telegram, no YouTube, não importa. Eu queria dar a todos vocês um presente. E se vocês viram a chamada para o nosso vídeo, sabe mais ou menos o que a gente vai conversar aqui, que tem tudo a ver com o Natal. Mas se você não viu a chamada, eu vou lhe explicar. Pão da época de Cristo versus o pão ou veneno de hoje. Existe uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem quando a gente vai se referir a glúten, que é assim: se o glúten hoje em dia se diz que faz tanto mal, e se na época de Jesus era tão comum comer o pão, por que é que na época de Jesus não tinha os problemas de saúde que hoje existem por causa do glúten? Essa, na realidade, é uma pergunta que eu acho justa. E você agora, com esse vídeo, vai ter a resposta disso. Entendam o seguinte. Em primeiro lugar, você já parou para pensar numa coisa? Se você fizer um pão em casa, você que sabe fazer pão caseiro, se você deixar em cima, na mesa da sua casa, em qualquer lugar, quanto tempo esse pão que você fez leva para mofar? É rapidinho, não é isso? Agora, você não acha estranho que um pão que você compre num supermercado, por exemplo, ele passe dias, semanas lá dentro de um saco normal, sem sofrer alteração nenhuma, nada de mofo? Vocês não acham isso estranho? Aí a gente já deve dar um passo para trás e pensar assim: peraí, tem alguma coisa aí dentro que não é natural. Existe uma coisa chamada síndrome metabólica. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que hoje em dia sofrem de síndrome metabólica, que na realidade é uma boa parte da população. Só que você tem que ter em mente o seguinte: um dos principais fatores que faz a síndrome metabólica se desenvolver é justamente a ingestão do glúten. Só que a pergunta, ela ainda fica: mas na época de Jesus não se comia muito pão? Por que é que não tinha naquela época esse problema? Aí eu volto para o que eu falei ainda há pouco. Se você partir do princípio que não é natural um pão ficar dias, semanas na prateleira de um supermercado sem sofrer nenhum tipo de alteração, isso não é natural. Não é natural. E na época de Jesus, vocês sabem muito bem, não tinha geladeira. Não é verdade? Então eu acho que ficou claro para quem está me assistindo que deve ter no pão de hoje em dia algo que na época de Jesus não tinha. Claro que tem uma química, lógico, mas não é disso que eu quero falar. Você que faz pão em casa, qual é o fermento que você usa? Alguém que faz pão, né, pode estar pensando assim: eu vou no supermercado e compro fermento biológico. Então, na realidade, o que você está fazendo é indo no supermercado para comprar um problema e colocar no pão que você vai fazer, para você comer, para sua família comer, que no final das contas vai acabar produzindo efeitos danosos tão parecidos com aqueles que você vai ter comprando um pão no supermercado, na padaria. Mas aí você que faz o seu pão em casa, que está me assistindo agora, talvez pergunte a si mesmo o seguinte: mas se eu não comprar o fermento que tem lá no supermercado, como é que eu vou fazer então o pão? Um segredo vocês já descobriram: por que é que o pão da época de Jesus era mais saudável que o de hoje, justamente por conta desta química que não deixa, com o passar do tempo, o pão estragar. Afinal de contas, pão, quando é vendido em quantidade, tem que ser vendido. Então você tem que garantir que seu produto não vai estragar na prateleira. Então o que é que você faz? Como a gente diz aqui no Nordeste: a tocha química. E se eu disser para vocês que glúten, na realidade, é uma proteína que sofreu mutação? Pois é, eu vou repetir: glúten é uma proteína que sofreu mutação.
Você sabia que a aveia não tem glúten? Lógico, glúten é algo que você encontra em derivados de trigo. Se é assim, você não vai encontrar glúten em aveia. Mas por que é que você muitas vezes vai comprar aveia, aí na caixinha da aveia tem escrito assim, livre de glúten? Por duas razões. Primeiro, porque realmente tem aveia que tem glúten. Mas como assim você não acabou de dizer que... No Brasil, os armazéns onde a aveia fica armazenada, normalmente são os mesmos armazéns do trigo, da farinha de trigo, que tem glúten. Então essa aveia acaba assimilando esse glúten que na realidade não é dela. A outra razão para colocar aí na caixinha da aveia livre de glúten, simplesmente para ganhar dinheiro. Como assim? Porque a lógica é, se a aveia não tem glúten, por que você vai colocar livre de glúten se não tem? É a mesma coisa de você dizer subir para cima ou descer para baixo. Então, entenderam isso? Então agora vamos para o principal. Você estava pensando, como é que eu vou fazer meu pão se eu não compro, se eu não comprar o fermento que vende lá no supermercado? Olha só, aprenda aqui comigo. Você já ouviu falar num termo sourdough? Conforme está aparecendo aqui na tela. Sourdough é um pão que é feito com fermentação natural. Ele é feito com o levain. O que é levain? É um fermento natural que você pode fazer na sua casa. Esse fermento natural é a coisa mais fácil de se fazer. Não dá trabalho nenhum. Esse fermento, como ele é, repito, natural, vai ser através desse fermento natural que você vai fazer na sua casa que você vai obter um pão de fermentação natural, que é o sourdough. É justamente ele que era feito na época de Jesus. Porque me diga uma coisa, você já parou para pensar que na época de Jesus não tinha padaria? Você já parou para pensar que na época de Jesus não tinha supermercado para as mulheres irem lá e comprar fermento? Uma vez por semana aqui em casa, a minha esposa prepara pão e nós comemos um pão caseiro de fermentação natural com sourdough. Então, olha só, esse pão sim, ele é um pão saudável. É por isso que as pessoas da época de Jesus, mesmo comendo pão, eram saudáveis, porque elas comiam sourdough. Vocês mulheres que estão me assistindo, vocês homens, todos vocês que estão me assistindo, se você gosta de comer bem, e comer bem é comer de forma saudável. Se você comer uma coisa muito saborosa que é extremamente maléfica, você não está comendo bem. Então, se você tem o interesse de aprender como é que se faz um levain, esse fermento natural, se você tiver interesse de começar a partir desse ponto, comer um pão, diga-se de passagem, muito saboroso e saudável como era na época de Jesus, beleza, a gente tem o maior prazer de fazer um vídeo aqui para vocês explicando como é. Mas para isso vocês vão ter que se manifestar. Tem que ir aqui embaixo nos comentários, tem que falar pra gente. Experimente. Quando você for no supermercado, não compre pão lá no supermercado. Não faça isso. Faça um sourdough em casa. É muito fácil e tão gostoso. E o sourdough, se você quiser, você pode fazer até dentro da panela. Sabia disso? Pois é. Aí você faça isso. Vá no supermercado, pega um pacote de pão, daqueles industrializados, não sei o que, Vita, todas essas coisas. E veja o que é que está escrito no rótulo. Veja quais são os ingredientes. E você vai começar a perceber que você não está levando para casa pão, você está levando para casa síndrome metabólica e outras tantas coisas. E o que é que você usa para fazer esse pão de fermentação natural? Esse mesmo pão da época de Jesus. O que é que você usa? Ó, anota aí. Ó, anota aí a lista. Eu vou esperar você pegar papel e caneta. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pegou? Beleza. Os ingredientes são os seguintes, ó, vamos lá. Vamos contar comigo. Trigo, água e sal. Pronto. Só isso. Você pensou que poderia fazer algo muito saboroso e saudável usando só isso? Só que eu estou dizendo para você o que é que você precisa para fazer o pão. Eu ainda não falei do levain. E eu só vou falar se vocês quiserem que eu fale. Se vocês quiserem,
comenta aqui embaixo. A gente tem o maior prazer de ensinar. Então, pessoal, esse ano de 2020 ele não foi nada fácil. Na realidade, ele ainda não terminou. Mas uma coisa a gente tem: muita, muita, muita esperança. Porque a gente acredita em um Deus que a gente tem a consciência que Ele ama a gente profundamente. Tanto é que proporciona a mim poder transmitir para vocês todo esse conhecimento que Ele me deu. Ele me deu todo esse conhecimento que eu tenho a maior alegria de passar para vocês, para que vocês possam, assim como eu, tornarem-se também agentes transformadores e multiplicadores de conhecimento que vai ajudar as pessoas. É como eu sempre digo, vai ajudar as pessoas a recuperar a saúde que elas perderam. Nesse final de ano, nós ainda vamos nos ver no encerramento desse ano no nosso vídeo de Ano Novo. Mas com esse vídeo de hoje, a minha principal mensagem é: o melhor presente que você pode dar para alguém é algo que se escreve no hebraico como ahavá. É interessante. No hebraico, na Bíblia, você não encontra amor, você encontra ahavá. Sabe o que é ahavá? Entrega. Então, quando você diz ahavá, significa dizer você entregar a si mesmo, ao outro, com aquilo que de melhor você tem. É isso que eu estou fazendo hoje aqui para vocês. Eu estou praticando ahavá e dando o melhor de mim para que vocês possam ser mais felizes e mais saudáveis. Um Feliz Natal para vocês, muita paz. Nesse Natal, presta atenção, abrace muito as pessoas que você ama, dê muito beijo, porque isso é ahavá, paz, e que Deus nos abençoe.